Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, como todos sabem aí que me seguem no Facebook, também no Instagram, eu sou motorista de ônibus rodoviário. Hoje nós tivemos as nossas viagens canceladas lá, né, na empresa, para não correr o risco das pessoas ficarem impedidas aí de, de ir, né, de se locomover até os seus destinos, né? Mas o que acontece? Eu quero falar uma coisa para vocês, tá? Eu vivo no trecho, eu conheço muitos caminhoneiros, conheço também, participo de alguns grupos aí na internet sobre caminhoneiros, de motoristas de ônibus e motoristas de ônibus rodoviários. E eu quero fazer jus a essa classe, né? Eu quero falar em defesa dessa classe. Eu não sou contra as manifestações que estão acontecendo desde que elas sejam pacíficas, tá? Até agora nós tivemos alguns pequenos conflitos aí em outras cidades, outros estados. Porém, já foi identificado que alguns baderneiros de esquerda vestiram camisa verde e amarela para fazer parecer que eram apoiadores do Bolsonaro, né? Apoiadores do governo Bolsonaro e da direita, e não são, né? Principalmente porque os caminhoneiros, eu conheço bem a classe dos caminhoneiros, conheço bem os meus amigos, os meus colegas de profissão que estão na estrada. Caminhoneiro não faz baderna, caminhoneiro não bota fogo em pneu, caminhoneiro não joga areia em rua para fechar os caminhos. Você tá entendendo? O caminhoneiro, quando eles fazem o protesto, eles sabem fazer. E o que acontece? Esses protestos não partiram dos caminhoneiros. Foram pequenos grupos que tomaram as estradas, obrigando os caminhoneiros a pararem. Então foi isso que aconteceu. Eu quero fazer deixar eu quero deixar citado aqui também o nome de um parlamentar, de um deputado federal do PT, o senhor Tadeu Venere. Tadeu Venere, você pode puxar aí no Google, ele é deputado estadual, se eu não me engano, pelo Paraná. Esse cara é um sem vergonha, é um cara de pau. Ele foi em plenário, ele chamou os caminhoneiros, botando mais fogo ainda no que já tá se incendiando. Ele chamou os caminhoneiros de vagabundo e disse que os caminhoneiros, que essa meia dúzia de caminhoneiros que estão parados, e não é meia dúzia, todo mundo sabe disso, que é no país inteiro, precisavam estar na cadeia. Pois aqui vai um recado para ele e um recado para quem votou nesse bandido. Bandido e vagabundo é o seu chefe. Eu tô mandando esse recado para você, o Tadeu Venere. É para você. Se esse vídeo chegar até você, é para você que eu tô mandando esse vídeo. É para você que eu tô mandando esse recado. Vagabundo não é quem tá na estrada, não é quem está transportando a produção brasileira, sustentando suas famílias. Vagabundo é você, do PT e os seus comparsas, tá? Esses são vagabundos que se apropriam do dinheiro público. Vagabundo é o seu chefe de 9 dedos. Ele que deveria estar na cadeia. Ele que deveria estar na cadeia. E não os caminhoneiros que trabalham. Ele que é um descondenado, que é um ex-presidiário, que conhece tudo de cadeia, que visita traficante, chefe de tráfego, que visita chefe do PCC aqui em São Paulo, entendeu? Que tem os seus comparsas aí que jogam favorável a ele de torga preta, né? Os seus comparsas de torga preta que todo mundo sabe de onde que é. Eles sim deveriam estar na cadeia e não os caminhoneiros. Então, só para fazer jus aí aos caminhoneiros, tá? Só para defender os caminhoneiros, esse protesto, conversei com vários caminhoneiros que estavam parados na estrada, né? Alguns parados nos postos, etc e tal, que não estavam sabendo de movimento nenhum,
que não tinham sido informados por nenhum grupo de WhatsApp. E me falaram também, inclusive, do nosso representante que vai estar trabalhando lá por essa categoria que é tão massacrada no país, né? Que é o nosso querido Zé Trovão, que infelizmente aí também, por falar, por se expressar, foi colocada uma tornozeleira eletrônica nele, né? O que a gente pensava que ia acontecer nesse país lá atrás, quando a gente falava que ia ter inversão de valores, foi isso que aconteceu. Inversão de valores. Hoje, infelizmente, as pessoas que se expressam, as pessoas que falam a verdade, né, elas são condenadas. E os que deveriam ser condenados estão nas ruas soltos. Essa que é a verdade. Então fica aqui o registro para vocês. Vocês vão ver, o Bolsonaro acabou de fazer um pronunciamento, poucas palavras, já deu para entender. O Bolsonaro não tem que ficar dando explicação para ninguém, não tem que ficar dando explicação para Datena, não tem que ficar dando explicação para Band, para Rede Record, para Rede Globo, para ninguém. Porque o Bolsonaro, ele tanto fez por esse país e ele foi massacrado do começo até o fim pela imprensa, tá? Pelos órgãos de imprensa. Então tá certo ele. Tem que falar em poucas palavras mesmo, para um bom entendedor meia palavra basta, tá ok? E é o seguinte, para você aí que está nas manifestações, uma dica, direito de ir e vir, o direito, presta atenção, o direito de ir e vir está na Constituição, é cláusula pétrea, ou seja, não pode ser tirado de ninguém e não pode ser cerceado, tá? O que acontece? Se você estiver vendo esse vídeo, se você vê esse vídeo, se ele for compartilhado, chegar até alguém que estiver no meio dos protestos, a minha orientação é a seguinte, é que você tire o seu caminhão da estrada, se assim você for continuar parado. Tire o seu caminhão da estrada, tire o seu caminhão do acostamento. Se possível, coloque ele na área de escape, fora da estrada. Aí você não estará cerceando o direito de ir e vir de ninguém, porque todo mundo sabe, você não pode parar na faixa de rolamento. Você não pode ficar estacionado em cima da faixa de rolamento. Você não pode ficar estacionado no acostamento. Acostamento já está dizendo o nome. Serve apenas para você encostar numa situação de emergência. Então, o que acontece? Você não pode ficar estacionado ali em cima. Então, se possível, pare o seu caminhão fora da estrada. Se você é um caminhoneiro autônomo e você quer protestar, né? E você quer protestar, se assim você conseguir, deixe seu caminhão parado em casa ou no posto de combustível, enfim, mas se você estiver na estrada não tem jeito. Então, coloque o seu caminhão fora da estrada. E vocês que estão protestando, os grupos que estão protestando, fazendo protesto, se o protesto for pacífico, a polícia, a tropa de choque, ela não vai agir. Ela só vai agir se houver conflito. Se houver algum momento de conflito, se houver barricadas de pneu, e isso não é coisa de direita, isso não é coisa nossa. Nós, da direita, usamos a inteligência, então use a inteligência você também. Se você estiver protestando, o ato de protesto é legítimo. Ninguém da imprensa, nem mesmo aí quem apresenta jornalzinho policial há 30 anos na televisão aí fazendo a mesma coisa, que sobrevive de tragédia, ganha quase 600 mil reais por mês e acha que está falando pelo povo. É rico, milionário, mora num condomínio fechado, cheio de seguranças. Não tenho nada contra isso, não tenho nada contra ricos, né? Mas aí depois vem falar e acha que tá falando pelo povo. Não tá não, ele tá te enganando, tá? Esses caras aí, eles estão te enganando. Porque o cara de imprensa, o cara de jornal, ele vive de tragédia.
Vocês precisam começar a buscar suas informações pelos meios certos. Busca pelas redes sociais. Tem um monte de live aí no YouTube ao vivo, da Jovem Pan, de várias emissoras aí que fazem questão de propagar a verdade. Agora, depois do pronunciamento, você vai ver muitas especulações. Você vai ver muitas especulações dizendo que Bolsonaro apoiou as manifestações, que ele não pediu para o pessoal sair. Não, muito pelo contrário, o Bolsonaro agiu certo. Todo mundo tem o direito de protestar. Você só não tem o direito de quebrar o que é dos outros, invadir o que é dos outros e cercear o direito de ir e vir das pessoas. Tá bom? Então, eu faço esse pedido. Se você estiver protestando aí, mesmo que você não seja caminhoneiro, seja grupos aí que apoiam o governo Bolsonaro, deixa a estrada livre, entendeu? Chame a atenção e faça um protesto legítimo. Legítimo. Você tá entendendo? Legítimo. Porque diga-se de passagem o seguinte: esse país ainda tem presidente. Até o dia 31 de janeiro, o presidente é Jair Messias Bolsonaro. Esse país ainda tem leis, tá? E não é o Alexandre de Moraes que manda nesse país. Ele não manda em ninguém, tá? Então esse negócio dele ordenar que a Polícia Federal, que polícias militares desocupem estradas em menos de 24 horas, etc e tal, isso aí não tá com nada. Isso aí, sinceramente, não está com nada, tá? Por quê? Porque ele não manda no país. Ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder. Ele pensa que tem, mas ele não tem esse poder. E se o protesto é pacífico, isso está na Constituição, né? Mas a gente não pode se enganar com esse cara porque ele já rasgou várias vezes a Constituição. Já rasgou faz tempo a nossa Constituição. Então o que diz na Constituição é isso. Graças a Deus eu sou uma pessoa que pesquisa, tá? E o que diz na nossa Constituição é isso. O direito de ir e vir é um direito garantido pela Constituição. É uma cláusula pétrea que está na Carta Magna do país. Ele não pode ser cerceado de maneira alguma. Então, o que acontece? Se você estiver fazendo o seu protesto e não impedindo as pessoas ali de circular na rodovia, se você não está fazendo bloqueio nem nada disso, você pode fazer o seu protesto normal, tá? Porque todo mundo tem o direito de se expressar, tá bom? Uma boa noite para vocês aí, boa tarde, boa noite para vocês, e nunca se esqueçam de orar, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. E Deus abençoe todos os meus companheiros aí que estão na estrada nesse momento. Pense com inteligência.